Abra sua Bíblia no Salmo 67. Nosso tema hoje, eu não sei quantos aqui tem Bíblia com aquelas anotações de elevação. Nosso tema hoje é Momento Selá. E o Selá é uma convocação para uma reflexão forte, para uma elevação, uma pausa para a elevação dentro do Salmo. Na Bíblia que eu tenho aqui, que inclusive ganhei da Jacira e do Daniel, eu tenho essa condição. Não sei quantos tem aí, mas vamos ver. Em o nome do Senhor Jesus, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E aí, Selá, é uma entonação, aí nós temos que ler com muita força, ênfase, para refletir naquilo que você acabou de ler. Aí, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te a ti, a Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre as terras. Selá, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Senhor, eis-nos aqui, queremos crescer na graça, mas queremos crescer no conhecimento, queremos usufruir de todos os tesouros que existem na Tua Palavra, que muitas vezes, pela inabilidade dos preletores, não tem chegado até essas pessoas. Se a Tua Palavra é alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então nós precisamos alimentar o Teu povo que anda tão desnutrido, em nome de Jesus, e encontrar todos os nutrientes necessários, todos os momentos, todos os tesouros dentro da Tua Palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que sejamos enriquecidos com a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós temos hoje Momento Selá. Nós temos um problema grande. Agora há pouco estive na formatura do meu neto e nós estamos num momento que eu não chamaria só da geração que está despontando, mas o conjunto das gerações. A Bíblia chama geneia, o grupo de pessoas que vivem numa determinada época. Quando o Senhor Jesus disse, a quem compararei essa geração, ele estava falando de diversas faixas etárias que compunham o grupo de pessoas que vivia naquele tempo. Quando Pedro diz, vós sois a geração eleita, ele está falando geneia, que é o grupo de pessoas que vivem num determinado tempo. A nossa geração, a nossa geneia, não estou falando da geração minha, que é a Baby Boomer, de outros aí, acho que só eu e Baby Boomer, aqui só tem eu e o irmão Silvar, só. Ah, não, estou assim, abençoando, diminuindo a idade da minha esposa e da diaconisa Vilma.
Não, vamos lá. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, nós estamos vivendo um grupo de pessoas que está lendo mal. Não é, professores? Não atenta para a pausa, eles não sabem usar vírgula, não sabem usar 2 pontos, não sabem usar aquela barra, né? Assim, aquela barra que dá 2 sentidos numa palavra só, ou de 2 palavras no mesmo sentido, melhor dizendo. Não dá. Nós estamos nesse momento. Os ministros de louvor em Israel, eles adotavam isso, principalmente nos cânticos, você vai ver assim, salmo para o cantor mor. Que é o cantor mor? É o que liderava. No Oriente, principalmente na África, trabalha-se muito com canto e contracanto. Então, alguém que seria esse cantor mor faz o cantor mor é cantor maior, é aquele que está fazendo o canto. E a congregação fazia o contracanto. Na África acontece muito isso, principalmente na Nigéria. Você vai ver pessoas, quando eu estive lá em 2000, na Nigéria, eles já tinham microfone sem fio, mesmo lá na antiga Biafra. E por quê? Porque eles valorizavam essa questão do canto e contracanto. Por quê? Porque está no controle do cantor mor administrar o conteúdo que vai ser ministrado no cântico. A leitura que está sendo feita vai ser administrada por aquele que está liderando. Então, ele colocava, dava para se dar uma ênfase, uma pausa para a elevação. Então, como nós lemos aqui, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Isso merece o quê? Uma pausa para elevação, para contemplar. Deus está falando. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aí você vai ver na Bíblia, sei lá, a pausa para uma ênfase. É Deus que está falando. E aí a voz era emitida com mais vigor, os instrumentos eram tocados mais altos, para que não ficasse aquela coisa repetitiva. Jesus não gosta de repetição, de coisas repetitivas, né? Na oração. Como é que é essa oração? Uma linha reta assim, até o final. É assim a sua oração? Ou existem aqueles momentos nos quais existe uma ênfase, sorriso, choro, alternância? Olha, a questão que, inclusive, na parte aí mais gramatical, né, nós vamos ver o problema da própria vírgula, né? Nós temos lá, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é assim, é uma vírgula que tem que existir lá. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus não foi naquele dia para o paraíso. Jesus, dali, ele foi para a sepultura. Ficou 3 dias e 3 noites. Depois ficou por um espaço de mais 40 dias. Esse negócio que o ladrão da direita foi direto para o paraíso, isso é uma inverdade. O melhor amigo de Jesus estava lá 4 dias na sepultura. Jesus não falou, sai daí de cima, Lázaro, vem para cá, volta para aqui, porque o negócio, eu estou precisando de você aqui. Jesus não falou isso. Falou, Lázaro, sai para fora.
Então, essas leituras que não colocam essas ênfases, e principalmente nessa questão aqui. O cantor Mora administrava isso. Gente, eu não estou falando aqui uma linha reta. Tem coisas que têm mais conteúdo. Jesus não gosta de vãs repetições, e orando não useis de vãs repetições. Ladainhas, mesmice, coisas infrutíferas. Você vai ver muitos daqueles que ficavam... Jesus deu a entender que aquele camarada que subiu para a sinagoga lá, ele estava daquele jeito, que eu já vi muito, né? Eu viajei daqui para Londres, e de tempos em tempos, um judeu, aquela cartola, ele ficava de pé e ficava... E até chegar lá, de tempos em tempos, ele foi daqui até Londres, de tempos em tempos ele levantava, não sei quanto tempo, qual era o espaçamento ali. Mas Jesus diz, e orando não useis de vãs repetições. Ele gosta de criatividade, ele gosta de que nós captemos, que nós consigamos receber todos os nutrientes que a sua palavra apresenta. Então é importante que na comunicação se tenha realmente aqueles momentos diferenciados para que o povo de Deus seja alimentado de uma maneira correta. E os salmistas, principalmente esses que eram levitas, que é o caso de Asaf e de outros, você vai ver Selá 71 vezes nos Salmos, 3 vezes em Abacuque. 3 vezes. No Antigo Testamento, no serviço de culto, existia o momento Selá. Agora, vejam bem, hoje, contextualizando isso tudo, nós temos que ter o nosso momento Selá no serviço de culto, na nossa vida. Você lê o livro diretão assim, ó. Não, você tem que parar. Existe momento, tem coisa, você dá uma parada, uma pausa, para receber todo o conteúdo que está embutido ali, que está concentrado ali. Orientação para elevação de voz era aquele tempo, para tocar e mais forte. Era um sinal litúrgico para elevar as mãos. Era repetição, às vezes para eles repetirem a mesma frase. Era para repetir a frase para sempre ou amém. Hoje está difícil, né? Você conseguir... Lógico que existe uma cobrança que é apelativa aí de muita gente. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém. De vez em quando eu falo aqui, mas não é assim tão recomendável. Por quê? Porque o povo precisa entender tudo que está recebendo. Vejam bem, o meu professor de alimentação, o doutor Andrés, é um italiano, era difícil entendê-lo com um sotaque italiano forte, mas ele falava o seguinte: na mesa, na alimentação, não existe só alimentação para a bios. Você tem alimentação para a sua bios, para a sua psique e para a sua zoe, que é a sua vida espiritual. Bios, psique e zoe. Tudo ali alimenta o momento do agradecimento, o momento de estar juntos, olhando, sorrindo um para o outro.
o momento da beleza da própria mesa, com toalhas bonitas, talheres bonitos, as cores com contraste, verde da alface, vermelho do tomate, a visão de um óleo virgem, um azeite virgem. Aquilo tudo é um conjunto, não é você pegar e comer, abrir a boca e nem mastigar. Comer, 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 enche, preencheu o espaço, perdeu a maioria dos benefícios da alimentação, porque eles são múltiplos. Quando você vem para a casa de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você para ter o seu momento devocional, de manhã, quando você sai, você seleciona lá, no mínimo 10 minutos, para você fazer a sua devocional. Você tem que aproveitar tudo. Não eu tenho insistido para colocar, eu quase consegui na época, que eu não tive gente para colocar. Quando eu era diretor do seminário, eu queria colocar não só oratória, mas você tem que colocar escutatória. Porque as pessoas precisam aprender a ouvir, a receber. Então, é por isso que existia o momento Selá. Eu estou falando a mesma coisa aqui, gente? Não estou. Então, momento de elevação. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Tem que ter uma reflexão. Para que tudo isso? Para que todo esse investimento de Deus? Deus, tendo misericórdia de nós, resplandecendo o seu rosto sobre nós, para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Na vida, contextualizando, você tem que ter esse momento de relação com Deus. Você vai ter aqueles momentos nos quais a sua conversa ela vai ser uma conversa de rotina com Deus. Mas tem momentos que Deus vai estar fazendo uma manutenção preventiva com você. E aí você precisa entender. Deus está lhe avisando alguma coisa. Então a ênfase no ler a palavra, no ouvir de tantas coisas que estão sendo proclamadas aqui. Alguma falou alto para você. Deus falou a você. Falou o que não falou para o seu irmão. O seu irmão já recebeu uma outra coisa. Pausa para que o nosso pensamento seja elevado a Deus. Um suspiro pausado de alegria. Uma pausa para uma interjeição de alegria. Uma pausa para expressar, uma expressão harmoniosa de todas as fibras do nosso coração. Isso no grego é trabalhado da seguinte maneira: logos e rema. Palavra no sentido genérico, histórico, literário, é logos, é a palavra dita. E a palavra dizente. Pedro, num só texto, usa os dois termos, logos e rema. Os estudiosos utilizam esse termo, aquilo que Jesus utilizou lá, enfrentando o inimigo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E o termo que ele usou lá foi rema, não foi logos. Essa palavra, ela é dizente, ela falou. Algumas pessoas têm a experiência de olhar para a Bíblia e ver, não sei quantos aqui, não vou perguntar, porque isso pode deixar a pessoa um pouquinho diferenciada aí no meio das pessoas, né? Mas tem gente que diz, ó, eu vi, pastor, saltar, a letra saltou, ela se destacou. E eu tenho que entender que é isso. Mas, acima de tudo, queridos e queridas, é o momento de contemplação. Se a palavra de Deus é viva, eu acredito que todos, eu tenho 70 anos, nasci em berço evangélico, vivo enfiado em igreja desde o momento que eu pude. Com 12 anos, já fui secretário de escola bíblica e depois superintendente e presidente de UMAP, envolvido com isso, tudo. E eu sempre entendi que palavra não era assim aquela coisa tão atrativa. A referência que eu tinha era de um tio pregando, e ele fazia assim, essa linha mesmo, assim, ó, sem nenhum tipo de sazonalidade, diretão assim, 1 hora pregando, assim, 1 hora. Ele falava sobre a fiel testemunha, e você ouvia. E eu não notava. Só que mesmo nessa questão linear dele, tinha momentos, sei lá, ali. Quando eu descobri isso, eu comecei a olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Todos os dias eu vejo coisa nova na Bíblia. Em todas as devocionais eu olho para a palavra de Deus e vejo coisas novas. E é possível que isso que eu estou trazendo, muito mais do que eu, o Espírito Santo está trazendo para você, que esse momento, sei lá, essa ênfase, essa pausa para a elevação, você para de ler e reflete um pouco mais. Eu vi esses dias um professor hebraico conversando com aquele que era apresentador do SBT. Ele falou um negócio e o rapaz lá, o apresentador, deu uma interrompida, porque merecia uma ênfase. Ele estava falando do quê? Ele estava falando que todos os dias, cedo de manhã, estou usando a música do Gênesis aqui, todos os dias, cedo de manhã, tuas misericórdias são quem me despertam, me fazem lembrar da tua fidelidade e do teu amor. Aí ele estava falando, usando o texto do hebraico, transliterando direitinho e dizendo o seguinte: sabe o que acontece? Sabe por que você está tendo um dia? Veja bem, é Deus confiando a você. Não é você confiando em Deus, é Deus confiando em você mais um dia. Aí o rapaz lá, o Celso Portioli, ele falou assim: não, isso daí foi demais. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus confia em mim. E fé é exatamente isso. No sentido fides, é uma confiança. Deus está confiando a você. Ele está confiando se Ele está confiando a você, é porque Ele confia em você 24 horas, 12 horas. E aí você olha, como é que eu não tinha visto isso? Lá em Lamentações, e é em Lamentações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. E você lê isso,
Parece naquele tempo da escola bíblica, a gente recitava um verso na chamada, né, Anderson? Anderson Vicentini. Aí ele respondia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era o verso do dia. A gente falava, uns falam, oh, Deus é amor, coisas desse tipo. Agora, o que nós somos chamados pelo Espírito de Deus é um momento selar de toda a nossa vida devocional, Deus falando. Sabe por quê? Eu vou dizer na conclusão da nossa mensagem. Porque Deus não quer só monólogo, não quer ver vocês só falando. Eu já contei uma experiência aqui, de um primo nosso, que inclusive já faleceu. Um dia eu estava na minha casa e ele me ligou, eu estou com o telefone fixo, a Magda passava, eu lá, passava de volta, eu lá, não falava uma palavra. Foram 45 minutos que eu não balbuciei um só vocábulo, um só fonema. E ela perguntou, você está falando com alguém? Falou, estou tentando falar. O primo falou 45 minutos e aquilo me despertou. Quantas pessoas estabelecem só monólogos com Deus, não estabelecem diálogos com Deus. Sabe por que Deus está me mandando eu falar tudo isso? Porque Ele quer falar com a gente, Ele quer ter diálogo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas se você não faz uma pausa, se você lê direto, você faz da sua leitura diária aquela marcação de cartão. Espera aí, você tem que ter 10 minutos, mas 10 minutos de interatividade. Diálogo, Jesus te chama para um diálogo. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O ministro de louvor tinha essa percepção, fala, parou, segura aí. Isso aqui não é uma coisa qualquer que nós estamos cantando, isso não é uma coisa qualquer que nós estamos lendo. Se detém um pouco. E isso é só você lembrar do marca-texto, né? Hoje, nem isso existe mais. Existe ainda marca-texto? Tem? As professoras têm, né? Marca-texto lá. Isso aqui tem que marcar. A Bíblia do meu pai era toda cheia de risco. Porque naquelas palavras que ele notava alguma ênfase. Até no celular tem o marca-texto. Qual foi o seu momento selar nesse culto? Qual foi? E de uma maneira definitiva, concluindo, nós vamos, além do Salmo, o livro de Abacuque tem. Em Abacuque 3:13. Olha só. Ele está tendo uma visão, e dentro da visão que ele está tendo, que é uma visão escatológica, ele disse assim, ouvi, Senhor, a tua palavra, lá no início do capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia, e aí descortina tudo, abre tudo, e ele começa a ter visões. Deus vindo de Temã, e é a coisa feia, aquilo que... Ele chega a dizer que a visão foi tão forte, olha só, no versículo 16, essa visão foi tão forte, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra
o povo que nos destruirá. Mas tudo isso que eu estou lendo aqui agora já foi numa convocação anterior, no 13, olha, tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço, e aí, selá. Aí ele começa essa ênfase. E aí, Deus te convida. Vamos ter diálogos com ênfase e consequências, mas Ele quer dialogar com você. Amém? O que você diz para Ele agora? Amém. Vamos ficar em pé? Qual foi a palavra diferenciada? Qual foi o momento? Qual foi a mensagem diferenciada desse culto, nesse conjunto todo? Não sei se vocês já notaram, mas a gente
procura ter um culto aqui com uma espinha dorsal. Não totalmente um culto temático, mas nós não gostamos, e muito menos o Senhor Jesus, de coxa de retalho. A gente não trabalha com coxa de retalho. Porque essa coxa de retalho, você vai juntando um retalho aqui, vai até que você faz uma coxa grande. Não é assim. Porque Deus quer que nós aprendamos tudo. Qual é a palavra que Deus está colocando no seu coração hoje? A ponto de você dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é a palavra? Então, Deus, Ele está falando tudo isso. Lógico que nós podemos lamentar algumas coisas que acabaram acontecendo conosco. Perdemos, sim, algum tempo em casa de Deus. Quando eu vou para a mesmice, quando eu vou apenas bater cartão na casa de Deus. Com Deus é diferente. Todas as vezes que eu encontro com Jesus, o sorriso dele é diferente, o sorriso dele é diferenciado. Que coisa espetacular! Como ele é criativo, como ele gosta de surpreender a gente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por todas as gerações. Então, Deus, Ele quer que você aproveite mais. Você vai ter, esses momentos aqui vão ser tão preciosos. No que vem por aí, gente. O que vem por aí é terrível. A gente tem uma ideia só lembrando lá dos nossos irmãos da China. Como é que eles vivem lá? Os cultos subterrâneos. Pegar cada um, distribui, troca as folhas da Bíblia. Não tem Bíblia, distribui. E eles vão lendo a palavra assim. Nós temos a maior sociedade bíblica do mundo no Brasil. Nós temos uma rua quando se compra a Bíblia e tudo quanto é jeito. Tantas outras lojas de produtos evangélicos. Valorize isso. Valorize as ênfases que Deus está querendo colocar na sua interatividade com Ele. Senhor, a Tua palavra foi exposta exatamente nos moldes que o Senhor me ordenou que transmitisse. Não tenho dúvida, meu Pai querido, em dizer, colocando a palma da minha mão sobre a Bíblia e pronunciar: assim disse o Senhor. Agora, que o Teu povo entenda e atenda ao que o Senhor está falando, que o Espírito Santo seja entendido na sua convocação, em nome de Jesus, para que o Teu povo cresça, Senhor, não somente na graça, mas cresça no conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos, faz com que a visão a respeito dessa da Bíblia ser realmente inerrante, dela ser a nossa única regra de fé e prática, que essa ênfase seja mantida em todas as igrejas, em todos os púlpitos, que só sejam admitidos ou admitidas literaturas que confirmam a veracidade da Tua palavra, Deus.
Em nome de Jesus. Seja com o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se assentar por um instante.